pastoral do padre Cícero não se limitava só à pregação. O seu deslocamento para aquele miserável lugarejo tornou-se êxodo, profecia e descida. Isso a gente pode dizer também de Jesus. Quer dizer, o simples fato de Jesus ter ido para a Galileia, se criado em Nazaré, não precisava mais nenhum discurso. Assim é a presença do padre Cícero em Juazeiro, naquele lugarejo, com 36 casas, à mercê do abandono no Vale do Cariri. Quer dizer, o fato do padre Cícero ter vindo morar aqui em Juazeiro também dispensaria qualquer discurso, qualquer sermão. Segundo a nossa querida escritora cearense de saudosa memória, a Raquel de Queiroz, ela dizia: já não tão esperto, não era uma figura impressionante fisicamente, ele era uma pessoa suave, doce, não se exibia, não fazia demonstrações de santidade, mas a voz era impressionante, a voz era muito bonita, era uma voz clara e se ouvia longe. O padre Comblan, o padre José Comblan, em vida, nos seus livros, mas também nas suas palestras e conversas, ele sempre insistiu na ignorância religiosa do clero, pois, em geral, o clero vive distanciado demais da realidade do povo para captar seus verdadeiros anseios, tanto do ponto de vista social, mas também religioso, e também as dimensões da fé. Nesse sentido, as palavras do padre José Comblan jamais poderão ser aplicadas ao padre Cícero, pois, no dizer do Papa Francisco, ele era um pastor que tinha o cheiro das ovelhas e conhecia os anseios do povo do Juazeiro, conhecia a sua fé, conhecia a sua vida. Podemos afirmar que o padre Cícero exerceu uma pastoral à frente do seu tempo, jamais vista na Diocese do Ceará ou na Igreja Católica no Brasil. No tempo bem remoto, ele já tinha intuído uma igreja em saída, em sintonia com a realidade cultural da piedade popular. Pois, no dizer do Papa Francisco, é uma verdadeira expressão missionária e espontânea do povo de Deus. Trata-se de uma realidade em pleno desenvolvimento, cujo protagonista é o Espírito Santo. O padre Cícero, como também o padre Biapina, ele constituiu um grupo de beatas. E aqui, esse capítulo, vamos falar das beatas do padre Cícero e o milagre em Juazeiro. Então, como eu já disse há pouco tempo, o padre Cícero constituiu um grupo de beatas. As beatas eram jovens solteiras, com bastante inclinação para a oração e para as atividades práticas do dia a dia. As mais conhecidas foi a beata Maria de Araújo e a beata Mocinha. A beata Joana Tertuliana de Jesus, conhecida entre nós como a beata Mocinha, que recebeu o hábito das beatas aos 21 anos de idade, ela era tesoureira e governanta da casa, colaborando diretamente na administração financeira pessoais do padre Cícero. Ela teve suas glórias, chegando ao apogeu. Segundo a professora Amália Xavier, no seu livro intitulado Padre Cícero que eu conheci, a beata Mocinha, na dimensão da ascensão, né?
ela era, depois do Padre Cício e do Dr. Floro, era a primeira pessoa na escala ascensional do poder. Outra que tornou bastante conhecida foi a Beata Madalena do Espírito Santo de Araújo. Ela nasceu no dia 24 de maio de 1863 em Juazeiro. Mulher pobre, negra, analfabeta, totalmente entregue à oração e ao trabalho manual. Era lavadeira, costureira e doceira. E aí, no ano de 1889, estava acontecendo um fim, né, um fim de uma era. E no Brasil também estava acontecendo um fato, um marco histórico. Era a proclamação da República. E muitas pessoas, Antônio Conselheiro, quer dizer, no lastro da piedade popular do povo nordestino, estava acontecendo quase o fim do mundo. O fim da monarquia e a chegada da República era como se fosse a chegada do Anticristo. E nesse período vai acontecer aqui no Juazeiro as transformações da hóstia, né? Que quando a Beata Maria de Araújo comungava, essa hóstia se transformava em sangue. De alguns padres que vieram ver, vieram presenciar, pois isso aconteceu, se repetiu 100 vezes durante o ano, não é? Os padres mais estudiosos começaram a se aproximar, até que um jornalista de Pernambuco divulgou o acontecido do sul do estado do Ceará, chamou a atenção da autoridade eclesiástica, e então foi constituída a primeira comissão. Essa primeira comissão foi, na realidade, qualificada padres, doutor com nome, renome, 2 profissionais da área de medicina, pessoas idôneas, examinaram a beata de lado, de banda, de quina, sobre todos os aspectos, e não encontraram realmente nada que desse uma explicação natural. Se fosse uma doença, uma morbidez física, que fosse o embuste. E na fé dessas decisões, devolveu à Arquidiocese de Fortaleza um resultado. Entretanto, a Arquidiocese não concordou com essa primeira observação. E custou também a constituir uma outra comissão. Da forma que, quando a segunda comissão voltou, já o Cariri todo estava à mercê de um grande acontecimento, que se tornou a público, vindo a primeira romaria no dia do Preciosíssimo Sangue, do 7 de julho de Crato, com 3.000 pessoas, e aí, perante toda a multidão, o vigário do Crato, que era reitor do seminário, homem de confiança, publicou para todos os ventos a sobrenaturalidade dos acontecimentos. Na época dos fenômenos, só podia ter 2 explicações. Ou era um milagre, ou senão um embuste, um truque. Hoje em dia, com o progresso da parapsicologia, pode-se descobrir e se pensar numa terceira explicação do fenômeno, que pode se explicar pelo fenômeno do aporte. Quer dizer que uma pessoa tem essa possibilidade inconscientemente de projetar fora dela, por exemplo, o seu próprio sangue, como acontece às vezes em relação a um crucifixo. Você sabe que existe atualmente crucifixos que vão sangrando, ou a Virgem que está chorando lágrimas de sangue. Isso, às vezes, é truque, mas às vezes se revela como um fenômeno paranormal. Quer dizer que uma pessoa que está perto do crucifixo ou da imagem da santa, sem saber, inconscientemente, projeta nela o seu próprio sangue. E a análise do sangue revela que, de fato, se trata do sangue dessa pessoa. A gente poderia fazer uma análise detalhada desse fenômeno em relação a qualquer embuste. Primeiro, o pessoal diz que ela mordia a língua. Morder a língua durante 2 anos não há língua que aguente.
não é? Outras pessoas dizem que ela engolia saquinhos de sangue e regurgitava esse sangue. A gente sabe que o sangue deteriora com muita facilidade, altera a coloração, a textura, a natureza do sangue. Não há nos inquéritos nenhuma testemunha que diga que o sangue estava deteriorado, né? A imensa maioria das pessoas dizem que era, e os médicos especialmente, e todo mundo conhece sangue, os médicos especialmente diziam que era sangue rubro, sangue vivo, sangue. A moral da história é esta: o sangramento da hóstia instituiu uma nova realidade no sertão do Nordeste. O sangramento da hóstia converteu pessoas, reavivou a fé de outras, transformou Juazeiro na segunda maior cidade do estado do Ceará e gestou um movimento socio-religioso que, sem dúvida nenhuma, é o maior do Brasil, com suas características, e, efetivamente, o mais duradouro na história brasileira. Proibido de exercer suas funções sacerdotais pelas autoridades eclesiásticas, ele ingressou na política, mesmo contra gosto, conforme explicou no seu testamento. Ele dizia lá: nunca desejei ser político. Mas, em 1911, quando elevado o Juazeiro, então povoado, à categoria de vila, para atender aos pedidos, né, de amigos, inclusive do presidente do Estado, o meu saudoso amigo, comendador Antônio Pinto Nogueira Acioli, e ao mesmo tempo evitar que outro cidadão, por não saber ou não poder manter o equilíbrio da ordem até esse tempo por mim mantido, eu me comprometo agora a entrar de boa fé como político. Então ele disse assim: eu vi me forçado a colaborar na política. Também tem um amigo dele chamado, que foi também escritor e escreveu um famoso livro sobre o padre Cícero, o padre Azarias Sobreira. Então fazia sinceras críticas, né, ao padre Cícero. E antes de citar aqui o padre Azarias Sobreira, eu posso dizer que o padre Cícero foi prefeito, né, durante 12 anos aqui em Juazeiro, e ao mesmo tempo era o vice-presidente, como fosse o vice-governador do estado do Ceará. Também chegou a ser eleito deputado federal em 6 de agosto a 31 de dezembro de 1926. Mas ele não exerceu esse mandato. Queria sair do Juazeiro. Então, quando o padre Azarias Sobreira disse para o padre Cícero, se queixando porque ele entrou na política, então ele escreve uma cartinha assim, dizendo: que faria eu de fazer para não ficar ocioso? Se me tirar o sacerdócio, privando-me do uso total de minhas ordens, fiquei reduzido à condição de um simples leigo. Não posso dizer missa, não posso confessar, não tenho licença de levantar a voz na igreja. Foi o único caminho que encontrei para continuar fazendo algum bem. Então essa é a resposta do padre Cícero ao padre Azarias Sobreira. Diante dessa situação política, né, assumida pelo padre Cícero, no ano de 1914 aconteceu a revolta ou sedição de Juazeiro, conhecida entre nós como a Revolução de 14 ou a Guerra de 14. A Guerra de 14, também como é conhecida, foi fruto do confronto entre as oligarquias cearenses e o governo federal, provocado pela interferência do poder central na política do estado do Ceará. Essa interferência fazia parte da chamada Política das Salvações, encabeçada pelo presidente Hermes da Fonseca, que governou o Brasil de 1910 a 1914.
Essa política tinha como intuito de conter seus opositores, isto é, promover intervenções nos estados da federação, evitando que a oposição fosse eleito para o governo do estado. A guerra aconteceu na região do Cariri, interior do Ceará, e centralizou-se em torno da liderança do padre Cícero, cujo objetivo, tem de depor o presidente do Ceará, o coronel Franco Rabelo, que estava no poder desde 1912. Aqueles que foram para o combate armado, o padre Cícero dava as seguintes recomendações. Veja só aquele espírito de mansidão que tinha o padre Cícero, que certamente ele absorveu daquele livro chamado Filoteia. Meus filhos, não se pode evitar o mal que está à nossa porta. Todavia, peço que não atirem para matar. Os que foram fugindo, deixem ir embora. Não peguem no que for alheio. Respeitem as mulheres, as moças, os velhos e viúvas. Respeitem as autoridades, especialmente os padres, o vigário Quintino, que era o vigário da paróquia do Crato. Lembre-se que os velhos merecem nossa atenção. Socorram os feridos e deixem as estradas abertas para os fugitivos saírem livremente. Então esse era o recado, esse era o conselho para, digamos assim, os soldados, os romeiros soldados que iam defender o Estado e defender o Juazeiro. E, por fim, chegamos ao final aqui desta aula, é a morte do padre Cícero. No dia 20 de julho de 34 morreu, velhinho e santificado no lugar em que viveu. O Juazeiro que amou é de fato filho seu. Então era o dia 20 de julho de 1934, início de um novo mandato presidencial de Getúlio Vargas, quando tomou posse no Congresso Nacional, jurando a nova Constituição. Este ato de tamanha importância para a história do Brasil passou despercebido à população de Juazeiro e, por que não dizer, do Nordeste brasileiro, que tinha os olhos fixos no caixão, numa posição quase de pé, pois tiveram a feliz lembrança de colocar o caixão na janela para que todos o vissem. E Amália Xavier, aquela que escreveu, eu digo, o melhor livro sobre o padre Cícero. O padre Cícero que eu conheci. Inclusive a primeira edição, o prefácio, é de um dos maiores defensores da causa romeira e do padre Cícero. É o padre Murilo de Sabarreto. Então ela escreveu o seguinte sobre o fato do enterro, a morte do padre Cícero. Às 7 horas em ponto, rumaram os padres em demanda da casa para retirar o cadáver. A igreja estava repleta. Meu Deus, era um dia de juízo. Era um mal humano. Parecia até que as paredes choravam. No meio daquela multidão imensa, o corpo do padre Cícero sem vida. Ao penetrar na praça, que hoje recebe o seu nome, todos os automóveis buzinaram. Causa dolorosa, não se pode descrever. O enterro do padre Cícero foi uma verdadeira apoteose, um quadro que não se produzirá ou reproduzirá jamais na história do Juazeiro e quiçá no Ceará. Um avião vindo de Fortaleza fez evoluções pela cidade, fazendo cair uma coroa mortuária, homenagem dos amigos ausentes. A multidão era compacta até o cemitério. Na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao pé do altar,
ao lado de sua genitora, estava o túmulo aberto para receber o filho como havia pedido. Sua morte foi edificante. Morreu como um justo. Morreu como um santo.